Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos o tópico torção em elementos de barra, que é o tópico que está no capítulo 15 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho escrito nos últimos anos. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Bom, como esse é o primeiro vídeo referente ao assunto desse capítulo, eu gostaria de destacar aqui inicialmente a grande importância, que o tópico tem nas nossas aplicações de engenharia. Tá? Então, ou seja, qual é o sistema estrutural envolvido, quais são os elementos envolvidos? Bom, nada mais é do que um elemento de barra geral submetido a efeito de torção, a presença de um torque aplicado nos seus extremos ou ao longo do comprimento desse elemento de barra geral. Tá? Esse tipo de situação, ou seja, um elemento de barra geral submetido exclusivamente à ação de torques ou de momento de torção, é popularmente conhecido aí na indústria mecânica como eixos, eixos torcidos em especial. Esse tipo de problema tem uma importância muito grande, porque é através desses mecanismos de torção, ou seja, através da aplicação de uma torção em um elemento de barra geral, que a gente consegue fazer a transmissão de potência. Tá? E com isso a gente consegue, por exemplo, em um dos extremos de uma barra geral, a gente consegue acoplar engrenagens para que essa engrenagem, através desse mecanismo de torção, possa fazer algum outro mecanismo complexo se movimentar na sua outra extremidade. Tá? E com isso a gente consegue fazer a transmissão de potência ao longo de sistemas complexos. Tá? Então, só para dar um exemplo aqui, nós temos um eixo, ou um elemento de barra geral submetido à torção, no qual, em uma das extremidades, nós temos aqui o acoplado a um motor, pode ser elétrico ou a combustão, por exemplo, onde esse motor gera, introduz aí no sistema uma torção, faz esse cara torcer, ou seja, aplica um torque sobre ele. Esse torque faz com que essa engrenagem se movimente, e a partir dessa movimentação, a partir da imposição desse torque, desse momento de torção na barra, esse carinha gira, essa engrenagem gira, e daí a gente pode acoplar uma outra engrenagem para fazer várias outras coisas também girarem, ou várias outras coisas assim funcionarem. Tá bom? Então, a grande importância, no caso da indústria mecânica, é principalmente essa, na transmissão de potência, tá? Na construção de sistemas consideravelmente complexos. No caso de aplicações mais reais, aplicações mais práticas, nós temos aqui o caso de uma hélice, de um navio, por exemplo, onde ao longo aqui, dessa parte aqui do navio, nós temos um eixo que certamente você tem um motor lá acoplado a ele que faz com que esse cara sofra uma torção, e através da torção desse eixo, as turbinas, as lâminas desse carinha aqui, ele gira. Tá bom? E com isso a gente faz aí contribui para a movimentação do navio. A mesma ideia é aplicada também nas aeronaves, onde você tem essas pás, certo? Que se movimentam e faz com que a aeronave se desloque no ar. Tá bom? Outra aplicação interessante aí, mas já na indústria automobilística, é o caso aí de diferenciais. Então, em uma das extremidades aí a gente tem o motor, que usualmente a combustão, e que esperamos que muito em breve seja cada vez mais elétrico, por conta aí das condições de meio ambiente. Então, o motor aí transforma aí essa energia elétrica, ou mesmo da combustão, em uma torção ao longo dessa barra aqui. Então, essa barra, devido ao torque aplicado em uma de suas extremidades, faz com que essa engrenagem aqui ela gire, ou seja, com que ela transmita esse torque. Então, essa transmissão de torque faz com que essa outra engrenagem aqui, ela também se movimente, ela também gire, e o giro dessa engrenagem grande aqui faz com que esses mecanismos aqui também façam parte desse mecanismo de transmissão, até que essa torção chegue nesses eixos aqui horizontais, que fazem com que a roda ande, com que a roda se movimente. Tá bom? E com isso você tem um mecanismo todo aí de transmissão de potência. Tá bom? Então, na indústria mecânica, a importância desse problema é clara, certo? E nós devemos ter grande consciência na análise do problema e na sua compreensão. Tá?
No caso da indústria civil, nós temos também uma grande importância desse problema, né? Então aqui eu trago um exemplo, né, de uma viga posicionada em uma varanda, onde, né, nessa varanda nós temos aqui o posicionamento de um parapeito, que serve, né, para a proteção das pessoas. Então nós devemos considerar, né, durante o processo de análise e dimensionamento dessa estrutura, o impacto, né, de uma pessoa nesse parapeito, né? Então é o que normalmente as pessoas fazem, né? Quando elas querem olhar aqui embaixo do prédio, elas, né, jogam o seu peso aqui sobre esse parapeito para esticar, né, o seu pescoço e a cabeça por sobre ele. Então esse processo de você, né, colocar parte do seu peso, né, sobre esse parapeito, né, causa uma força horizontal aqui que, multiplicado por esse braço de alavanca, gera, né, um torque ou um momento de torção ao longo dessa barrinha aqui, tá, ao longo dessa viguinha. Nesse caso em particular da indústria civil aqui que nós estamos discutindo, né, nós temos que considerar que esse efeito possa acontecer devido a várias pessoas, né, uma do lado da outra, causando, né, esse impacto ou causando essa força sobre o parapeito. Então, no caso dessa viga aqui em particular, nós teríamos inclusive um momento de torção distribuído ao longo do comprimento da viga. Tá? Então, ou seja, esse problema que nós vamos começar a discutir a partir do vídeo de hoje, ele tem uma grande importância. Aqui tem alguns exemplos bem simples, né, que ilustram a sua importância, e nós devemos conhecer, né, como mensurar, né, as tensões causadas nesse tipo de problema devido à atuação desses momentos de torção ou simplesmente torques. Tá? Então, para a gente fazer essa discussão, nós iremos particularizar inicialmente a discussão para eixos de seção transversal circular. Tá? Então, não se preocupem, ao longo aí dos próximos vídeos, nós iremos discutir, né, o problema de torção considerando outros tipos de formatos, né, de seção transversal. Mas, inicialmente, nós iremos discutir o problema considerando, né, um eixo ou uma barra geral cuja seção transversal seja circular. E o primeiro passo para a gente compreender a formulação do problema é a idealização da configuração deslocada da barra devido à atuação desses momentos de torção. Tá? Então considere aqui inicialmente, ó, um eixo, né, de seção transversal circular, onde nós posicionamos sobre ele aqui, ó, uma espécie de malha, né, só para a gente entender e visualizar adequadamente como é feita a configuração deslocada devido à ação dos momentos de torção. Então nós temos aqui, ó, linhas horizontais paralelas ao eixo dessa barra geral, tá? E temos também, ó, essas linhas circulares que tentam representar para a gente aqui o posicionamento de algumas seções transversais ao longo do eixo dessa barra. Tá? Então o que nós podemos mensurar ou idealizar a partir de agora é, sobre essa barra, nós iremos aplicar momentos de torção, né? Então podemos ir para a ilustração do lado, e vamos, né, denominar esses momentos de torção simplesmente de T, e aí nós podemos idealizar a configuração deslocada como está apresentado aqui. Ó, tá? Então, inicialmente essa barra ela está submetida à ação de dois momentos de torção T. Então, se você quiser utilizar a sua mão para fazer a regra da mão direita, né, você vai observar que o vetor momento de torção, né, ou seja, por onde seu polegar apontar, que é o sentido do vetor momento, né, faça os seus dedos acompanhar, né, o sentido dessa seta curva aqui. Então, para onde o seu polegar apontar é o sentido do vetor momento de torção. Então, a gente observa, né, que esse vetor ele sai aqui, ó, né, ou ele tende, né, a apontar, né, no sentido para fora, né, da seção transversal, tanto nessa extremidade quanto na outra. Então, somatória de momentos de torção nesse caso aqui é zero, né, já que os vetores momento aqui nessa situação eles anulam-se. E então, a configuração deslocada dessa barra, ela segue esse padrão aqui, ó, ilustrado nessa figura, onde, né, aquelas linhas longitudinais da barra, tá, que inicialmente eram paralelas, né, ao eixo mesmo desse elemento de barra geral, eles possuem, né, uma configuração deslocada semelhante a essa, na qual, né, você tem um padrão aí de um padrão helicoidal, né, para essas linhas longitudinais. Tá certo? Além disso, né, ou seja, essas linhas elas permanecem paralelas ao eixo da barra, mas elas tendem a ilustrar para a gente que nessa condição a seção transversal ela gira, tá bom? Então esse deslocamento dessas linhas aqui longitudinais eles indicam apenas isso,
que devido à ação do momento de torção, a seção transversal ela gira. Tá bom? Além disso, a gente observa que as distâncias entre, sabe, essas linhas curvas aqui que representam as seções transversais, elas permanecem as mesmas, tá? Se a gente comparar, né, a configuração indeformada e a configuração deformada. Então isso indica o que para a gente? Né? Indica que devido à ação do momento de torção, as seções transversais elas simplesmente giram, tá bom? No sentido de atuação do momento de torção. Tá bom? Então isso aí é indicado, inclusive, né, por meio aqui da face visível dessa barra, na qual, né, uma linha cheia aqui pertencente ao plano da seção transversal, ela, né, simplesmente gira para essa configuração aqui final pontilhada devido à ação desse momento de torção. Tá? Então, a idealização da configuração deslocada dessa maneira, né, faz com que nós assumamos, né, que as seções transversais que compõem essa barra, né, que são planas e perpendiculares ao eixo inicialmente, elas assim permanecem após a atuação do momento de torção. Tá? Ou seja, elas apenas giram, tá? Ou seja, elas não sofrem um fenômeno que nós chamamos de empenamento. Tá? Então, o empenamento ele nada mais é do que um deslocamento, né, dos pontos que pertencem à seção transversal na direção fora do plano da própria seção transversal. Tá? Então, como o próprio nome diz, né, um empenamento. Então, a gente, nesse caso aqui, nós vamos assumir que o empenamento ele não existe, tá, nessa análise, ou caso ele venha a existir, que ele possa ser desprezado. Tá? Então, dessa maneira, nós, devido à ação do momento de torção, nós não vamos considerar a presença de deslocamentos, né, longitudinais dos pontos que pertencem, né, à seção transversal da barra. Então, esses deslocamentos, né, eles ocorrerão, mas eles estarão 100% contidos no plano da seção transversal. Tá bom? Então, dessa maneira, né, os pontos materiais que compõem uma dada seção transversal, eles apenas sofrerão um giro, tá, em decorrência da ação do momento de torção. Tá? Então, os deslocamentos que eles sofrerão estarão, né, todos contidos no plano da seção transversal. Então, eu não terei deslocamento perpendicular ao plano da seção transversal, consequentemente, eu não terei, né, nesse problema a presença do empenamento. Tá certo? Você fala para mim, o que isso implica para a gente, né, a adoção dessa hipótese simplificadora? Olha, para os casos reais nossos de engenharia, essa hipótese ela é atendida. Tá bom? Então isso aí, ou seja, essa hipótese, claro que ela simplifica muito para a gente, mas ela não deixa de representar adequadamente o problema que nós estamos tratando. Tá bom? Então a gente pode adotar, né, essa hipótese aí tranquilamente nas nossas aplicações reais. Tudo bem? Então, além disso, né, os deslocamentos, né, dos pontos que compõem a seção transversal estarão contidos nesse mesmo plano. Então, além de nós não termos, né, deslocamentos perpendiculares ao plano da seção transversal decorrentes da atuação dos momentos de torção, nós não teremos também o surgimento de forças normais devido à ação do momento de torção. Tá bom? Então, claro, né, se nós aplicarmos, né, um torque de intensidade muito grande nessa barra, é claro que nós poderemos observar empenamento da seção transversal. No entanto, caso isso venha a acontecer na barra, isso é um indicativo de que nós não estamos mais, né, dentro do regime de pequenos deslocamentos, né, e muito provavelmente o material ele já vai estar submetido, né, a estados de tensão que superam o regime elástico do problema, né, que é o regime no qual nós desejamos que as nossas estruturas funcionem. Tá bom? Porque, né, como já mencionamos anteriormente no capítulo 13, no regime elástico nós não temos a observação de deformações permanentes. Né? Então, nós temos a observação do carregamento, o carregamento causa deformação, causa tensão, mas uma vez cessado o carregamento, né, a estrutura ela volta para a sua configuração indeformada, e é isso que nós queríamos. Tudo bem? Então, uma vez, né, já compreendido, né, esse fenômeno no qual, né, as seções transversais dessa barra elas apenas giram em decorrência da ação do momento de torção, a gente constata, né, que toda a configuração deslocada da barra ela é uma decorrência desses deslocamentos diferenciais, né, desses giros diferenciais que ocorrem, né, de uma seção transversal da barra para outra. Tá bom?
Então isso que é o ponto, né, tranquilo de se compreender. E aí, exatamente nesse momento, eu gostaria que você fizesse um teste no seu braço com relação a esse problema. Né? Então, posicione o seu braço aí na configuração horizontal e aplique sobre ele, né, com a sua outra mão, um momento de torção, né, sobre o seu braço. Certo? Torça ele. Quando você fizer esse movimento, eu quero que você preste atenção sobre qual é o que você sente na sua pele. Tá? Você vai sentir a sua pele alongando ou encurtando, ou você vai sentir a sua pele rasgando devido à ação desse momento de torção. Tá? Olha, quando eu faço isso na minha pele, que é ligeiramente seca, quando a gente faz isso aqui, eu não sinto a minha pele alongando ou encurtando. Né? O que eu sinto é um efeito de corte, tá? Sobre a minha pele. Então, sim, intuitivamente falando, a gente percebe, olha, se eu faço isso aqui no meu corpo e eu sinto que minha pele vai rasgar, então deve estar atuando, né, sobre a estrutura ou sobre o material nessa condição algum tipo de tensão de cisalhamento, né, porque é a tensão de cisalhamento que causa esse efeito de corte. E, consequentemente, né, devido à atuação de uma tensão de cisalhamento, pela lei de Hooke, né, tal é igual a G gama, nesse problema nós devemos observar uma deformação distorcional, né, ou simplesmente distorção. Concordam comigo? Então, para ilustrar isso aí, a gente tem, né, uma imagem aqui de um ensaio experimental que é feito, né, em um material, numa borracha, que é um material bem flexível. Tá? Então, aqui nós temos, né, em mais escuro aqui a estrutura, né, o eixo de seção transversal circular, e temos colado sobre ele aqui um material bem deformável, né, para ilustrar justamente a configuração deslocada da estrutura. Após a atuação do momento de torção, a gente observa que esse material aqui, branquinho, bem deformável, ele passa a ter essa configuração aqui, semelhante, né, a um docinho de leite, né, que a gente costuma comprar no mercado aí. Tá? Que tem essa forma aí meio de losango, né? Então, se a gente lembrar aí do que nós já discutimos lá no capítulo de tensões e deformações médias, a gente consegue, né, através de uma configuração semelhante a essa, caracterizar ou pelo menos definir o que nós chamamos de distorção. Tá? Então, nessa situação aqui, tá vendo que se assemelha bastante, né, a configuração deformada aqui com aquela configuração deformada que é o pontilhado aqui que nós utilizamos para definição de distorção, né? Então, a gente constata, né, na verdade, aquilo que a gente já tinha sentido na nossa própria pele devido à atuação do momento de torção. Tá? E aí, né, já conseguimos conectar, né? Olha, o problema é esse, idealizamos a configuração deslocada daquela maneira que discutimos anteriormente. Então, né, devido à ação do momento de torção, eu vou observar na estrutura a presença de distorção, né? E se eu tenho distorção, consequentemente eu tenho, né, a atuação de tensões de cisalhamento no problema. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer na sequência agora, né, depois dessa motivação do assunto, né, para chamar a atenção de vocês com relação à importância do problema, né, e depois, né, quais são os aspectos iniciais, né, e simplificações que nós devemos fazer para tratar ele, vamos, né, fazer o que nós chamamos de formulação do problema. Né? Então, ou seja, vamos tentar fazer a conexão toda, né, dos giros que acontecem na estrutura, tá, as deformações presentes nela e depois das deformações às tensões e as tensões ao esforço solicitante atuante. Tá? Então, o primeiro passo para se fazer isso aí é o que nós chamamos de cinemática. Tá? Então, dessa maneira, através daquela idealização da configuração deslocada do problema, nós podemos associar, né, o deslocamento, que nesse caso nada mais é do que o giro das seções transversais, à distorção que acontece na estrutura. Então, para a gente fazer isso aí, vamos considerar essa barra ilustrada aqui, na nossa tela, tá? Que é uma barra geral de seção transversal circular maciça, que ela está engastada em um dos seus extremos, e no extremo oposto ela está submetida a um momento de torção positivo, tá? Que particularmente causa o giro da seção transversal no sentido anti-horário. Para a gente entender direitinho, né, o que está acontecendo em termos de deformação nesse problema, vamos destacar aqui, dois planos. Um deles, né, que eu estou destacando aqui em um cinza um pouquinho mais escuro, ele vai medir para a gente, né, a posição desse plano de análise na configuração indeformada, ou seja, exatamente antes da atuação desse momento de torção. E depois, né, vamos destacar esse mesmo plano aqui,
que possui, né, a coloração cinza escuro, após a atuação do momento de torção, então o corpo deforma e ele vai ocupar essa posição cinza clarinho, tá, que eu estou chamando aqui de plano deformado. Então o que a gente observa através dessa idealização aqui é que, devido, né, à atuação do momento de torção, as seções transversais vão simplesmente girar, né, e girar em torno aqui, ó, do eixo, né, que define esse elemento de barra geral, de tal forma que vai surgir no nosso problema que nós chamamos de φ de x, tá, que é nada mais nada menos que o giro, tá bom? Das seções transversais. Então o que eu quero mensurar agora ou relacionar é esse giro φ, é o giro da seção transversal, com a distorção que acontece no problema. Para a gente fazer isso, né, nós vamos tomar esse mesmo eixo aqui, mas eu vou tomar dele aqui, ó, um elemento de dimensões infinitesimais que está posicionado aqui, ó, ao longo de alguma coordenada radial ρ, tá? Algum ponto qualquer aqui ao longo, né, claro, pertencente ao plano da seção transversal, mas sim posicionado aqui numa coordenada genérica ρ. Nesse eixo, né, ó, a seção transversal é circular e possui raio igual a C. Então esse ρ aqui, quando ele vale zero, então indica uma posição radial posicionada no centro de gravidade da seção, e quando o ρ vale C, quer dizer que eu estou aqui exatamente na periferia do elemento de barra, né, ou exatamente na superfície dele. Então se eu tomar aqui, ó, esse elementozinho aqui, ó, de dimensões, né, de pequenas dimensões, de dimensões discretas aqui, ó, delta x, por exemplo, eu posso ilustrar ele com um pouquinho mais de detalhes aqui em cima, tá? Então, o que nós podemos observar nele aqui, ó, tá? Então, que ele é inclusive esse elemento aqui, ó, de dimensões discretas, né, de pequenas dimensões, ele está desenhado aqui com essa linha pretinha aqui, né, escurinho aqui, tá bom? Então, da nossa idealização, a gente já sabe que devido à atuação do momento de torção, as seções transversais elas vão girar diferencialmente, né, umas em relação às outras, tá? Então, o que nós sabemos é que essa linha aqui, ó, escura, tá, que vai desse ponto aqui, do ponto B até a sua outra extremidade, devido à ação do momento de torção, ela vai ocupar essa linha cinza claro aqui, ó, tá? Ou seja, vai existir um giro desse plano, tá? Um deslocamento desse plano associado a esse giro, tá? E é claro, essa face aqui que está oculta no nosso desenho, né, que é formada aqui pelo CA e essas duas arestas ocultas aqui, ele também vai sofrer um giro, tá, diferencial em relação às demais, né, seções transversais da barra. Tudo bem? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que, pelo fato das seções transversais simplesmente girarem, né, diferentemente ou girarem diferencialmente uma em relação às outras, o que vai surgir no problema, né, é a distorção, né, e exclusivamente a tensão de cisalhamento. E para isso, né, vamos utilizar, pelo menos para mostrar esse efeito, né, matematicamente, vamos utilizar a definição de distorção que nós já vimos lá no capítulo 12. Né? Então a gente sabe o que, ó, que tá até escrevi ela aqui, ó, que a distorção ela não é uma variação angular de duas retas, né, entre as configurações indeslocada e deslocada. Né? Então, nesse caso, nós assumimos aqui π sobre 2 por mera conveniência, né? E aqui as linhas que nós queremos calcular a distorção é essa linha, ó, AB e AC. Tá? Então, qual é a variação angular dessas duas linhas antes e após, né, a atuação dos carregamentos? Então, a gente sabe, ó, que antes da atuação do carregamento, né, essas duas linhas aqui fazem um ângulo de π sobre 2, e que após a atuação do carregamento, tá, nesse elemento de barra geral aí, vai haver um giro, né, um giro diferencial das seções transversais. Então, esse ponto B ele passa a ocupar, né, essa posição D, tá, devido a esse giro. Tudo bem? Então, nessa situação, ó, eu vou chamar o ângulo interno deles aqui, né, de θ'. Então, se eu fizer π sobre 2 menos θ', isso é o próprio gama, esse próprio gama aqui, ó, que é a própria distorção, né, conforme nós já vimos, né, isso aqui é a própria definição de distorção, conforme nós já vimos lá anteriormente. Tá bom? Então, acaba que essa análise aqui, ó, simplesmente física do problema, simplesmente mecânica do problema, já ilustra para a gente agora, né, não mais do ponto de vista intuitivo, como eu mostrei para vocês através da torção no braço, mas realmente, né, de forma consistente, com ilustrações e tal, que nesse problema, né, nós teremos a observação das distorções unicamente. Tá?
Então a gente consegue associar, né, a partir de agora, esse giro φ no plano da seção transversal com essa distorção gama através de uma compatibilidade de comprimento. É muito tranquila essa compatibilidade. Para a gente fazer ela, olha só, se esse ponto aqui embaixo, ó, ele é o centro de gravidade da seção transversal, ou é o centro, né, o ponto central aí do círculo, né, que define a seção transversal, então a gente pode dizer que esse comprimento aqui, ó, dB, tá, ele vai ser igual a quem? Vai ser esse ΔΦ, ou seja, ele é o diferencial de giro aí, ó, da seção transversal, vezes a posição radial ρ do ponto analisado. Tá? Então, se eu fizer esse produto aqui, né, ó, ρ ΔΦ, eu vou ter esse comprimento aqui, ó, BD. Tudo bem? Além disso, esse comprimento aqui ele tem que ser igual também, ó, ao produto do gama, que é a distorção, vezes o ΔX, que é esse comprimento AB. Tá certo? Eu posso fazer isso aí por quê? Bom, primeiro porque essa compatibilidade é clara, né? Esse comprimento aqui dB ele tem que ser o mesmo, né? Se eu estiver analisando, né, esse comprimento por meio do comprimento da barra, ou se eu estiver analisando no plano da seção transversal, né? Porque nós devemos observar a continuidade do material nessa situação, tá bom? E através dessa compatibilidade eu associo, né, a distorção do problema ao giro, né, no plano da seção transversal. Nesse caso aqui, ó, se eu fizer o limite do ΔX tendendo a zero, de tal forma que essas grandezas incrementais que nós estamos analisando, a gente consegue transformar elas, né, efetivamente em grandezas diferenciais, então o nosso ΔΦ ele vai se tornar um dφ, tá? Uma vez que esse comprimento aqui ele fica pequenininho, né, então esse ângulozinho aqui vai se tornar efetivamente um dφ, e o nosso, né, esse outro comprimento aqui, ele vai se tornar, o ΔX ele vai se tornar o dx vezes gama. Então eu posso, através dessa relação aqui, isolar o gama, né, de tal forma que ele fique ρ dφ dx. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Então o que a gente pode, né, analisar dessa equação aqui? Ó? Bom, primeiro, essa razão aqui, ó, do dφ dx é o que nós chamamos de módulo de giro, tá, da barra. Então é claro que esse módulo de giro aqui, ó, ele pode variar ao longo do comprimento da barra, ou seja, ele pode variar de uma seção transversal para a sua vizinha, tá bom? Já que essa variação ela é ao longo do comprimento da barra. Mas, se eu analisar uma seção transversal específica, esse módulo de giro ele é constante. Tá bom? Então isso aqui é um ponto importante, né? Por quê? Por que esse cara é constante? Porque os pontos, né, pertencentes ao plano da seção transversal, eles apenas giram, né, nesse mesmo plano, ou seja, no plano que contém esses pontos, né? Então, ou seja, eu não tenho empenamento da seção transversal. Tá bom? Então, se esse cara aqui é constante, esse módulo aqui é constante para os pontos em uma seção transversal específica, então eu posso, né, eu concluir que a distorção para os pontos materiais pertencentes a uma dada seção transversal, eles variam de acordo com a sua posição radial ρ. Tá certo? Então olha só que legal. Se o ponto que eu estou analisando ele está exatamente aqui, ó, no centro de gravidade da seção transversal, ou seja, ρ vale zero, então a distorção lá vale zero. Agora, se eu tiver um ρ igual a C, ou seja, o ponto que eu estou analisando ele está aqui na superfície da estrutura. Então nesse ponto é onde eu vou observar a máxima distorção do meu problema. Tá certo? E além disso, né, a maneira com a qual a distorção varia aqui, ó, no plano da seção transversal é linear de acordo com a distância do ponto ao centro de gravidade da seção. Tranquilo? Deu para entender até aqui? Fácil, tá? Então, ó, a partir, né, dessa conclusão aqui, ou dessa análise de que as deformações no plano da seção transversal, devido à atuação do torque, né, ou momento de torção, elas variam linearmente, né, em uma dada posição radial. Então, como eu já mencionei, né, se o ρ vale zero, a distorção vale zero. Se o ρ vale C, ou igual ao raio da seção transversal, então eu estou lá na superfície da estrutura, a distorção é máxima. Então eu posso fazer uma regrinha de 3 simples, né, para dizer que a distorção nos pontos pertencentes à seção transversal de um dado, né, elemento de barra geral torcido de seção transversal circular, ele é dado por essa relaçãozinha aqui, ó. Ou seja, eu vou ter o ρ sobre C vezes gama máximo. Tá? Então, se eu tiver aqui no ρ igual a zero, claro que a distorção vai ser zero. Se o ρ for igual a C, então o gama ele é o gama máximo. Né? Isso aqui é claramente observado através dessa conclusão aqui, né, de que existe essa dependência linear em relação à distância, né, envolvendo a distância aí do ponto analisado e também a distorção nele mesmo.
Tudo bem? Além disso, né, a partir dele, o que a gente pode inferir também? Bom, a gente pode inferir, olha, se a distorção varia conforme né, o ponto analisado ele se afasta do centro de gravidade da seção, tá? Então é de se esperar também que a tensão varie de forma similar. Tá? Então por que eu posso dizer isso? Olha, porque as tensões são diretamente proporcionais às deformações por meio do módulo de elasticidade transversal. Lembram-se lá da lei de Hooke? Ó, tal ele é igual a G vezes gama. Tá certo? Então, se né, as deformações são diretamente proporcionais à distância né, do ponto analisado ao centro de gravidade da seção transversal, então as tensões terão a mesma variação pelo fato né, das tensões dependerem das deformações também de forma linear. Então eu consigo escrever nessa maneira aqui, ó, de que a tensão de cisalhamento nos pontos materiais né, que compõem a seção transversal também podem ser escritos como né, essa razão aqui de ρ vezes c tal máximo. De tal forma que no centro de gravidade da seção, ou seja, quando o ρ vale zero, a distorção vale zero e, consequentemente, né, a tensão de cisalhamento vale zero. E se o ρ vale c, então lá a tensão de cisalhamento vai ser máxima pelo fato da distorção lá também ser a distorção máxima. Tranquilo até aqui? Então, através né, dessa compatibilidade simples, a gente consegue associar a distorção ao giro no problema. Tá? O que a gente vai fazer agora é, através né, dessa descrição aí, ó, cinemática, né, através da associação do giro com a distorção, a gente vai fazer agora a imposição do equilíbrio para a gente encontrar né, qual é a relação existente entre o esforço solicitante e a tensão. Para isso, basta que a gente imponha um único equilíbrio. Tá? Isso aqui é bem fácil. Então, digamos que a gente tem aqui né, uma seção transversal circular de um elemento de barra geral qualquer, e eu vou tomar ó, desse plano aqui, ó, caracterizado pela seção transversal, um elemento diferencial de área dA, tá? Então um elemento pequenininho aqui, claro, diferencial, então ele pode ser tão pequeno quanto seja do meu interesse, e aí, dessa maneira, se ele pode ser tão pequeno né, quanto seja do meu interesse, eu posso assumir que a tensão de cisalhamento sobre esse elemento dA pode ser uniforme, tá? Porque ele é muito pequenininho. Então o que é interessante é que se eu multiplicar aqui ó, essa tensão de cisalhamento pelo diferencial de área, eu vou ter como resultante desse carinha aqui um diferencial de força. Tá? Se eu multiplicar esse diferencial de força pela sua posição radial ρ, eu vou ter um diferencial, uma contribuiçãozinha diferencial de momento de torção associado né, à tensão de cisalhamento aí, atuante nesse elementozinho de área dA. Tá? Então isso que eu falei é o que está escrito aqui. Ó. Então eu posso calcular um diferencial de momento de torção como sendo né, o produto do tal ρ dA. Então, ou seja, tal vezes dA me dá um diferencialzinho de força, um dF, que se eu multiplicar pelo ρ me dá esse diferencial de momento de torção. Tá certo? Então, assim, por questões de equilíbrio, se eu integrar aqui ó, no plano da seção transversal a contribuição desses momentos de torção de cada pedacinho de área dA, certo? Esse resultado aqui tem que ser igual ao momento de torção aplicado, é por equilíbrio. Tá? Então, se eu integrar aqui ó, né, os dois membros aqui no plano da seção transversal circular, então eu vou ter que integral né, na área de dm de t, que vai ser igual a integral na área de tal ρ dA. Então, conceitualmente é isso que está me mostrando. Né? Essa integral aqui vai me dar o momento de torção aplicado, e esse cara aqui seria a contribuição de momento associado à interação mecânica entre os microcomponentes do material. Tá certo? Mas, do que nós vimos no slide anterior, né, ó, pelo fato das distorções né, nos pontos materiais que pertencem né, à seção transversal, elas evoluírem ou aumentarem de valor à medida né, que o ponto analisado se afasta do centro de gravidade da seção transversal, a gente consegue escrever essa tensão de cisalhamento aqui ó, como sendo ρ sobre c tal máximo. Tá bom? Então essa integral aqui do primeiro lado vai me dar o momento de torção aplicado naquela seção transversal, ou o atuante naquela seção transversal. E esse cara aqui eu substituo a tensão de cisalhamento por ρ sobre c tal máximo. Tá bom? Tranquilo? Então, ó, nessa integral aqui, ó, a tensão máxima é uma constante. O c é nada mais é do que o raio da seção transversal, também é uma constante, ele pode sair fora. Então essa integral ela passa a ser reescrita né, novamente como momento de torção é tal máximo sobre c integral na área de ρ2 dA. Aí você fala para mim, mas que coisa, hein? Apareceu essa tensão aí ó, de ρ2 dA, o que ela é?
Tá? Essa integral aqui, ó, ela é uma propriedade geométrica da seção transversal. Tá? Então, da mesma forma, né, com que a área ela pode ser definida como integral na área de dA, esse cara aí, ó, ele também é uma propriedade geométrica da seção transversal, que nós damos o nome para ele de momento polar de inércia. Tá bom? Então, como que a gente calcula ele para uma seção transversal circular? Tranquilo, como é seção transversal circular, né, é mais fácil resolver esse carinha aqui em coordenadas polares do que cartesianas. Tá bom? Inclusive pelo fato, né, da nossa variável aqui já ser o próprio ρ, que é uma coordenada radial. Então o que a gente tem que fazer é substituir, né, esse dA aqui por dρ dθ, né, que é o diferencial de área nas coordenadas polares, e aí a gente integra, né, de 0 até o raio, depois de 0 até 2π, para que aí a gente tenha o problema resolvido em coordenadas polares. Então quando a gente faz esse carinha aqui, né, ó, eu vou ter esse ρ que aparece aqui é do diferencial de área, do ρ dρ dθ, então eu vou ter aqui um ρ3, né, então vou ter aí um ρ4 sobre 4 vezes c, depois integra no θ, vira o próprio θ, então vira 2π, e o resultado dessa integração aqui é π, né, vezes o c, ou o raio da seção transversal a quarta, sobre 2. Simples assim. Tá bom? Então essa integral toda aqui, ó, ela, no caso de seção transversal circular, ela é avaliada, né, analiticamente, o resultado dela é π vezes raio a quarta sobre 2. Tudo bem? Esse resultado aqui ele é válido se eu tiver uma seção transversal circular maciça. Tá bom? Agora, se eu tiver uma seção transversal circular vazada, sabe, um eixo oco, né? Então, basta que a gente subtraia, né, as contribuições, né, da parte material e da parte vazia. Então, para isso, né, nesse caso aí de eu ter um eixo vazado, né, ou seja, ele é oco, né, por dentro. Então, a maneira com que a gente calcula essa integral, né, o esquema é o mesmo aqui, mas o resultado final ele vai dar π, né, vezes o raio externo à quarta menos raio interno à quarta, dividido por 2. Tá? Então é só substituir os limites de integração aqui, né? Ao invés de ser 0 a c, fica ci menos ci embaixo e ce em cima. Tá bom? Então é só isso que acontece. Tá bom? Então, dessa maneira, então a gente pode escrever, né, que a tensão de cisalhamento máxima ela é igual ao momento de torção vezes o C, que é o raio da seção transversal, dividido por aquele momento polar de inércia, que vai ser, né, π vezes raio a quarta sobre 2 no caso de maciço, ou π vezes raio externo a quarta menos raio interno a quarta sobre 2 se ele for circular vazado. Tá bom? Então isso aqui já é a formulinha da fórmula da torção para o caso onde eu quero calcular a tensão máxima, tensão de cisalhamento máximo. Mas o que acontece é que, se nós já sabemos, né, que a tensão, né, como a gente já mostrou anteriormente, se a tensão de cisalhamento varia linearmente à medida que o ponto analisado se afasta do centro da seção transversal, então quer dizer que eu posso, né, para um ponto qualquer pertencente ao plano da seção transversal, basta que eu troque, né, o C pelo ρ para calcular uma tensão de cisalhamento em qualquer ponto pertencente, tá, ao plano aí da seção transversal. Tudo bem? Então esse carinha aqui é o que nós chamamos de fórmula da torção. Eu consigo associar a tensão de cisalhamento ao momento de torção, dividido pelo momento polar de inércia, vezes esse ρ, que nada mais, nada menos indica para mim, né, a posição do ponto analisado, né, a posição radial do ponto no plano da seção transversal. Tudo bem? Eu quero chamar a atenção nesse momento é que existe, né, uma certa, eu diria, compatibilidade, né, nas fórmulas que permitem que a gente calcule tensão. Tá bom? Então, olha só que coisa legal. No caso da torção, nós conseguimos associar a tensão atuante ao esforço solicitante através dessa formulinha que envolve quem? Né, o esforço solicitante dividido por uma propriedade de área da seção transversal vezes um parâmetro que nada mais, nada menos indica para a gente a posição do ponto analisado no plano da seção transversal. Tá? Se eu for comparar com aquela formulinha que nós já usamos anteriormente, né, da tensão normal média, tá? Como que a gente calculava lá a tensão normal média? Bastava que a gente dividisse, né, o esforço normal pela área da seção transversal. Era simplesmente isso. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, né, é que o formato da equação é o mesmo. Tá? Então eu tenho sempre, né, no numerador o esforço solicitante
tá? No denominador, uma propriedade de área da seção transversal, e no numerador, de novo, eu vou ter algo que indica para mim, certo? Como que a tensão varia no plano da seção transversal. Tá? Aí você fala para mim, peraí, você está forçando a barra, olha só. No caso da tensão normal média, tudo bem, no numerador eu tinha a força normal, no denominador eu tinha uma área, tudo bem. É a razão do esforço solicitante para uma propriedade de área da seção transversal. Mas no caso da tensão normal média, eu não tinha nada indicando para mim, né, como que a tensão variava no plano da seção transversal. E aí eu falo para você, é claro que não tinha, né, porque naquele caso a gente já sabia que todos os pontos pertencentes ao plano da seção transversal resistiam, né, ou transmitiam igualmente a ação aplicada. Então, no caso lá da tensão normal média, era como se essa variável que indica, né, a variação da tensão no plano da seção transversal fosse 1. Tá bom? Então, no caso aqui da torção, que é o que nós estamos discutindo, a tensão efetivamente varia à medida que o ponto analisado se afasta, né, do plano da seção transversal. Então, por isso que aqui essa variável ela efetivamente tem importância. Tá bom? Mas eu quis, né, chamar a atenção de vocês nesse ponto, porque isso aqui se repete depois. Tá? Quando a gente for estudar lá os problemas de flexão, vai acontecer a mesma coisa. Vai aparecer uma fórmula muito parecida com essa, onde eu vou ter um esforço solicitante, uma propriedade de área e uma variável que me indica, né, como, né, que a tensão varia à medida que eu me afasto, né, de algum eixo de referência. Tá? Então isso aqui é importante que vocês gravem na cabeça de vocês, né, porque depois a equação que você vai trabalhar, claro que ela vai refletir o problema que você está tratando, mas se você já conseguir entender isso desde o início, né, de como a gente está discutindo aqui, vai facilitar muito a compreensão do fenômeno lá na frente. Tá bom? Outra coisa interessante, né, é que tem uma ilustração bem legalzinha aqui para mostrar como que a tensão de cisalhamento varia, tá, no plano da seção. Então ela é 0 aqui no centro de gravidade e ela aumenta à medida que eu me afasto do centro de gravidade, sendo o máximo exatamente na periferia aqui, da seção transversal. Tudo bem? Então ela tem essa variação linear aqui, de tensão de cisalhamento. Tudo bem? Tranquilo? Então você fala para mim, então beleza. Então nesse caso aí a tensão máxima vai ser sempre na periferia? Sim. Então se eu tiver que observar aí uma falha material, uma ruptura, claro que a ruptura vai acontecer sempre no ponto de maior tensão. Então ela vai estar visível, né, na superfície do corpo. Tudo bem? Eu quero chamar a atenção de vocês também para um aspecto importante, que é com relação, né, à distribuição aqui das tensões de cisalhamento. Então a gente acabou de ver agora, né, que essas tensões de cisalhamento elas atuam no plano da seção transversal. E a gente inclusive mostrou ela, né, o tal máximo aqui, né, então ela varia, ela é 0 aqui no centro de gravidade da seção e máxima no ponto na periferia. No entanto, né, por questões de equilíbrio, essa mesma tensão de cisalhamento que atua aqui no plano da seção transversal, ela obrigatoriamente precisa atuar também ao longo do comprimento da barra. Tá? Então isso aqui vem, essa conclusão vem se nós tomarmos aqui, né, um estado de tensão de cisalhamento puro, como a gente já discutiu inclusive lá no capítulo 12. Tá? Então se eu tomar, por exemplo, aqui, né, até nesse caso aqui para tentar coincidir melhor com a figura, se eu tomar esse pontinho aqui, né, e disser que sobre ele, né, que essa face aqui, o tal YX, que esse carinha aqui seja contido, esteja contido no plano da seção transversal, então esse tal máximo ilustrado aqui, no plano da seção transversal é esse tal YZ. Tá? Então, se nós posicionarmos, né, esse bloquinho aqui, então a gente vai concluir que esse tal XY', tá, ele tem que existir, né, e tem que estar orientado aqui, na direção do eixo da barra para que o equilíbrio, né, desse bloquinho aqui, desse equilíbrio, desse elemento de dimensões infinitesimais, ele ocorra. Tá? Então, nesse caso aqui, como a gente já viu, né, se esse tal YX ele for o tal máximo, beleza, somatória de forças aqui dá 0, porque vai surgir o tal YX'. Mas, quando eu vou analisar o equilíbrio de momentos, obrigatoriamente tem que aparecer esse tal XY'. Tá bom? Para que esse, né, ponto material, representado por esse elemento de dimensões infinitesimais, esteja efetivamente em equilíbrio. Tá certo? Tranquilo? Então, você fala para mim, tudo bem, eu entendi, né, que tendo uma tensão de cisalhamento aqui, no plano da seção transversal, devido às condições de equilíbrio, né, tanto somatória de forças quanto somatória de momentos, vai surgir aqui uma tensão orientada
ao longo do eixo da barra. Mas por que você está falando isso aí para mim? Simples, né? Porque alguns materiais que nós usamos no cotidiano da engenharia, ele possui resistências diferentes de acordo com a direção que você analisa. Tá? Então, em especial, a madeira é um desses casos, tá? E alguns tipos de materiais compósitos também. Então, às vezes, a gente vai analisar, né, a tensão atuante no plano da seção transversal e a gente considera, né, apenas a resistência do material numa direção específica, né, ou numa direção paralela às fibras do material ou perpendicular às fibras do material. Mas a gente não pode deixar, né, de se perder a informação do problema de que a mesma tensão que atua no plano da seção transversal atua também na direção longitudinal. Então, né, a gente tem que levar isso em conta para evitar falhas como essa que está ilustrada aqui. Ó. Então, ou seja, falhas longitudinais pelo fato do material ele ter uma resistência menor na direção longitudinal. E, em particular, no caso da madeira, isso aqui acontece dependendo da maneira com que você corta a madeira. Tá? E aí, isso aí esse mecanismo de corte, né, vai fazer com que as fibras naturais da madeira elas vão estar posicionadas, né, na direção do plano da seção transversal ou paralelo ao eixo da barra. Isso depende da maneira com que você corta. Tudo bem? O seu elemento estrutural. Tranquilo? Ótimo. Então, só mais uma única informação antes da gente partir para os exercícios, né, é que nós discutimos com bastante detalhes lá no capítulo 5 as relações diferenciais, mas naquele momento nós não apresentamos a relação diferencial para a torção. Tá? Então, ou seja, como que o momento de torção ele se relaciona, né, com os momentos de torção externamente aplicados. E para isso, né, para mostrar essa relação, que é muito simples, vamos considerar aqui um elemento de barra geral, tá, com um dado comprimento, sendo que sobre ele nós temos a atuação aqui, ó, de momentos de torção distribuídos com uma dada variação. Tá? E eu estou chamando a função que descreve, né, esse momento de torção distribuído aplicado sobre a barra de T de x. Então, se vocês separarem, né, ó, os momentos eles são indicados por setas duplas, tá? Para que justamente nós consigamos, né, ver a diferença que existe em relação à setinha da força, né, que tem apenas uma única seta. Tá? Então, se eu assumir que essa barra está em equilíbrio, né, eu posso tirar uma fatia, né, desse elemento de barra, tá, de comprimento dx, e analisar o que acontece sobre ele. Tá bom? Então eu vou tirar esse carinha aqui da estrutura, né, que a sua estrutura está em equilíbrio, esse carinha aqui também vai estar em equilíbrio. E sobre ele, o que eu vou observar? Bom, em um dos extremos eu vou observar a atuação do momento de torção. No extremo oposto, né, eu vou ter o momento de torção mais uma variação do momento de torção, sendo que essa variação ela está associada, né, ao torque aplicado na estrutura, ao nosso T de x. Tá bom? Então, se eu tomar esse cara aqui, ó, suficientemente pequeno, esse delta de x aqui bem pequenininho, independente da variação do T de x, eu posso assumir que esse cara seja constante ao longo desse comprimento desse elemento, porque esse cara é muito pequenininho. Tá? Então, a gente pode assumir essa hipótese. Então, se nós fizermos aqui a imposição da somatória de momentos igual a zero, então eu vou ter aqui o menos mt de x, né, desse lado de cá, mais o t de x delta x, mais o mt de x, mais a variação do mt de x igual a zero. Então, cancelando os termos aí, a gente observa, né, que eu vou ter o delta de mt de x igual a menos t de x delta x. E aí, dividindo, né, ó, essa variação de momento pelo comprimentozinho, né, que eu considerei aqui, então nós vamos descobrir, né, que a variação desse momento, né, o delta mt de x dividido pelo delta x tem que ser igual ao menos t de x. Tá? E aí, se eu tomar o limite do delta x tendendo a zero, ou se eu tomar o limite desse elemento aqui, ó, discreto, né, se eu transformar ele numa seção transversal, eu chego, né, nessa relação diferencial aqui de tal forma que o dmt de x dx é igual a menos t de x. Aí você fala para mim, o que isso significa? Bom, esse cara aqui é muito semelhante à interpretação que nós tínhamos lá para força normal e força cortante. Tá bom? Então, se num dado trecho de barra, né, eu não tenho nenhum momento de torção aplicado, né, de forma distribuída, então isso quer dizer, né, que o torque distribuído ele é zero, consequentemente, né, qual é a função que eu derivo que me dá zero? É um constante, então o momento de torção ele tem que ser constante. Se, né, no caso particular desse t de x aqui, se ele for constante, né, um momento de torção distribuído de forma constante ao longo do comprimento da barra, então isso aí vai fazer, né, com que o momento de torção, o esforço solicitante, ele tenha que ser linear, né? Porque se eu derivar uma função linear, eu chego numa constante.
e assim por diante, né? Então a interpretação dele aqui é muito similar à interpretação que nós tínhamos para a força cortante e também para a força normal. Tá? Então isso é importante, né? Porque a gente já consegue bater o olho na estrutura que a gente vai analisar, bater o olho, né, no formato aí do carregamento externo aplicado, nesse caso vai ser torques ou momentos de torção pura e simplesmente, já saber de cara, né, ó, qual é o formato do diagrama de momento de torção, para que depois, né, a gente saiba identificar, após a construção do diagrama de momento de torção, qual é a seção transversal que possui o máximo valor de momento de torção imóvel, tá bom? Só para relembrar também, né, na nossa convenção, quando o vetor momento de torção ele sai do plano da seção transversal, como acontece aqui com o MT e também com MT mais delta de MT, isso aqui para a gente é positivo na nossa convenção de traçado de diagrama de momento de torção, e caso contrário, né, se o vetor estiver entrando no plano da seção, então isso aí na nossa convenção indica um momento de torção negativo. Tá? Então vamos resolver um exemplo legalzinho aqui, também muito simples para a gente ver como que é bem tranquila a aplicação desse cara aí. Ó. E o exemplo diz o seguinte, ó, a estrutura abaixo ela suporta uma placa de trânsito. Então tem até aqui, né, ó, esse retângulo aqui indica a placa de trânsito. Sabendo que a atuação de um vento gera uma força uniformemente distribuída na placa de trânsito de intensidade igual a 5 kN por metro quadrado, então determine o diâmetro mínimo da seção transversal maciça da barra vertical que compõe, né, esse pórtico aqui, para que não ocorra a falha exclusivamente por torção. Então seja aqui, né, a tensão de proporcionalidade ou a tensão limite da análise de igual a 250 MPa. Então, ó, nessa estrutura, isso aqui não foi uma mera suposição minha, tá? As estruturas elas são dimensionadas à ação de vento. Tá? Então nós utilizamos o que nós chamamos de mapa de isopletas para que a gente identifique, né, qual é o vento característico da região onde a nossa manufatura vai estar, e a partir disso aí a gente multiplica, né, o vento característico por alguns coeficientes que se relacionam, né, com a geometria da manufatura, se ela vai estar posicionada numa região aberta ou fechada, tal, ou seja, existem algumas regrinhas para se fazer isso aí. Mas vamos assumir que na região onde nós estamos, aí, essa placa de trânsito, né, essa condição de vento aí causa um carregamento aí de 5 kN por metro quadrado. Tá bom? Então aqui está indicando aqui uma setinha, né, a extremidade final da setinha, então quer dizer que o carregamento está entrando aqui, ó, no plano da nossa tela. É claro que esse carregamento aqui, ó, devido a essa ação de vento, claro que ele vai causar uma flexão nessa barra vertical. Tá? Porque eu tenho, né, forças aí entrando no plano da tela e eu tenho um braço de alavanca para baixo. Ela causa também uma flexão, mas eu quero analisar exclusivamente o que acontece do ponto de vista de torção. Tá? Então, para a gente fazer isso aqui, o que nós temos que fazer inicialmente? Olha, vamos transformar, né, esse carregamento aqui, ó, distribuído em uma força equivalente, né, multiplicar essa força equivalente pelo braço de alavanca que já foi dado aqui, ó, que é 3 metros, então com isso a gente calcula, né, ó, qual que é o torque nessa barra vertical associado à presença desse carregamento aí distribuído. E depois, né, é só fazer a continha, uma vez que nós já temos qual é a intensidade da tensão limite que pode ser aplicada ao material. Então, para a gente calcular aqui o momento de torção associado a esse carregamento distribuído, basta que a gente multiplique, né, ó, a área na qual o vento vai atuar, que é 2,5 vezes 1,5, e a gente multiplica esse cara por 5. Né? Então, para eu calcular qual seria a força equivalente. E aí nós multiplicamos essa força equivalente por 3 metros, né, para que eu obtenha aqui qual é a intensidade do momento de torção aplicado. Então, para a gente saber, né, ó, como calcular isso aqui direitinho, use a regra da mão direita, né, pelo fato dos momentos eles serem calculados como produto vetorial, né, dos vetores força e distância. Tá bom? Então a gente já sabe, né, lá da álgebra linear, que o produto vetorial de dois vetores retorna um terceiro vetor perpendicular ao plano formado pelos dois primeiros. E nesse caso, né, ó, posicione a ponta dos dedos no sentido da força e a palma da mão ela tem que estar orientada no sentido, né, da aplicação, do ponto de aplicação da força equivalente até o eixo em torno do qual você vai somar momentos. Tá? E aí, bom, faz a regra da mão direita, para onde o seu polegar apontar é o sentido, né, de atuação do vetor momento. Tá? Então, nesse caso aqui, o vetor momento, né, ele vai estar na vertical para cima.
Tudo bem? Joia. Então, fazendo essa continha, a gente descobre que o momento de torção ele dá 56,25 kN vezes metro. Então, ó, se a gente já sabe, né, ó, qual é a intensidade do esforço solicitante, e já sabemos, né, que a tensão de cisalhamento limite é 250 MPa, então aí é só fazer conta. Tá? Então a gente já sabe, né, que a tensão de cisalhamento nesse problema ele é tal, igual a MT IT ρ, e sabemos, né, que a tensão de cisalhamento vai ser máxima onde? Na extremidade da barra, né, ou na superfície da barra, onde ρ vale C, ou o próprio raio. Tá bom? Então, substituindo aqui, né, a gente já sabe que o IT, já que a seção transversal ela é circular maciça, então esse IT ele vai ser π vezes o raio à quarta sobre 2. Então, fazemos aqui as manipulações, etc. Vamos descobrir que o raio da seção necessária nessa situação tem que ser 5,23 10 a menos 2 metros, que dá, né, 5,23 centímetros, tá? Para que, né, digamos, em reforço, né, para que a estrutura seja capaz de suportar exclusivamente a ação do momento de torção. Né? Nesse problema aí a gente deveria, se fosse um caso real, aí, considerar também a ação da flexão, a ação da força cortante também. Tá? Vamos fazer aqui também, ó, uma pequena variação, tá, desse problema, é que vamos voltar a resolver o problema, mas considerando agora que a seção transversal não seja mais circular maciça, mas que ela seja circular vazada. Tá bom? Então, qual que é a diferença nesse caso? Bom, a diferença nesse caso é que a estrutura, né, ela vai ter material, né, como se fosse uma casquinha, né, então ela é oca por dentro. Tá? Então, isso aqui é interessante, muitas vezes, nesse problema, que você pode utilizar a própria estrutura para, bom, não sei, esconder fio de eletricidade, ou mesmo, né, o fio de lógica, etc. Imaginando que aquela placa que nós estamos analisando lá poderia ser um semáforo também. Tá? Então, a gente poderia utilizar a própria estrutura para passar todos esses cabeamentos necessários. Então vamos reanalisar esse problema, né, considerando agora que a seção transversal ela tem que ser circular vazada, tá, mas que além disso, ó, a tensão limite, agora a tensão de cisalhamento limite, ela é ligeiramente maior, a tensão de cisalhamento limite do material ela é de 250, ela passa a ser 300 MPa, e que o diâmetro externo, certo, dessa seção transversal vazada ela é igual ao diâmetro externo calculado, né, na hipótese anterior, ou seja, 5,23 10 a menos 2 metros. Então, nesse caso, ó, a conta a ser feita é a mesma, né, ou seja, a fórmula da torção é a mesma, então eu vou ter tal é igual ao momento de torção ρ dividido pelo momento polar de inércia. Mas o que muda nesse caso, né, é o cálculo do valor do momento polar de inércia, que agora é π sobre 2, raio externo à quarta menos raio interno à quarta. Tá, lembrando que esse ρ que aparece aqui é o ponto, né, onde nós temos, né, a observação da máxima tensão, que nesse caso é o próprio raio externo, aqui no numerador. Tá? Então, fazendo as continhas todas aqui, etc., a gente vai descobrir que o raio interno nessa situação idealizada ele tem que ser igual a 3,336 10 a menos 2 metros. Tá bom? Então, tá vendo que é uma casquinha bem fininha, né? Então, o raio externo vai ser 5,23 centímetros, e o raio interno ele é 3,33 centímetros. Tá bom? Então, uma coisa que é interessante de fazer aqui é calcular o consumo de material para essa barra vertical. Então, se eu pegar, né, calcular a área e multiplicar pelo comprimento, eu vou ter o volume, né, de material a ser gasto, né, numa situação e na outra. Então, no caso, né, do material maciço, eu vou gastar 0,03 metros cúbicos. E no caso da condição vazada, então o volume que eu vou gastar é 0,02 metros cúbicos, tá, de material. Então, assim, concordo com vocês, né, que na situação 2 nós aumentamos um pouquinho a tensão máxima que o material pode estar submetido. Tá? Mas quando a gente analisa o consumo de material, a gente tem uma economia aí de quase 1/3. Tá bom? Então, ó, o que eu quero, né, chamar a atenção de vocês, e foi por isso que eu propus esse exercício, é que o caso de seções transversais vazadas, elas são mais eficientes do ponto de vista mecânico. Tá? Então, por que elas são mais eficientes do ponto de vista mecânico? Porque, olha, se a gente analisar aqui, ó, a variação das tensões de cisalhamento no plano da seção transversal, nós vamos concluir que as tensões máximas estão aqui nas extremidades da barra, tá? Ou seja, nos pontos onde, né, o raio, ou a coordenada ρ se aproxima do raio.
Nessa região aqui, ó, próxima ao centro de gravidade da seção transversal, as tensões são muito pequenas. Tá? Além das tensões serem muito pequenas, o bracinho de alavanca delas, né, ou seja, o bracinho de alavanca da sua forcinha equivalente em relação ao centro de gravidade também é muito pequeno. Tá? Então todos esses pontos materiais aqui, ó, próximos do centro de gravidade da seção, eles contribuem mecanicamente muito pouco para a resistência da estrutura, tá? E para a transmissão desse momento de torção. Tá? Por esses dois motivos que eu já falei. Primeiro motivo, né, porque a tensão sobre eles é muito pequena, e depois, né, pelo fato deles estarem muito próximos aqui ao centro de gravidade, quando eu fizer aquela continha lá, sabe, que nós fizemos anteriormente, né, de eu pegar a tensão de cisalhamento vezes dA, ρ, para eu calcular a contribuição, né, de momento que aquele pontinho material pertencente ao plano da seção transversal está fazendo por equilíbrio do momento externo aplicado, a gente vai ver que a contribuição dele é muito pequena. Tá? Então todos esses pontos aqui, ó, próximos ao centro de gravidade da seção, eles são subutilizados. Tá bom? Então isso, né, justifica a possibilidade, né, de que sempre que possível tentem utilizar, né, seções transversais vazadas, né, porque dessa maneira você consegue utilizar, né, como, né, a seção está vazada, então seus pontos materiais estarão mais distantes do centro de gravidade, então eles estarão submetidos a tensões mais altas. Tá? E com isso eles conseguirão transmitir a ação externa de maneira mais eficiente. Tá bom? Vamos resolver mais um exemplinho bem simples aí, ó. Esse aqui inclusive é mais teórico, né? Que diz o seguinte, ó: determine a quantidade de parafusos necessária para que a tensão de cisalhamento máxima no eixo seja igual à tensão de cisalhamento nos parafusos. Utilize a tensão de cisalhamento média nos parafusos, cujo diâmetro é D maiúsculo. Então, qual que é o problema que a gente tem que analisar aqui? Ó? Bom, o problema ele é composto, né, ó, por dois eixos aqui, ó, que tem, né, um acoplamento através desse mecanismo aqui, né, através de uma manopulazinha. E esse acoplamento ele é feito por meio de parafusos. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Ó? A ideia é que esse momento de torção aplicado ao eixo, né, vai fazer com que o eixo gire, mas quando esse momento de torção chegar nessa manopla ou nesse acoplamento aqui, ó, essa manopla ela tem que transmitir essa torção para os parafusos, para que os parafusos, né, sejam capazes de transmitir para o outro eixo. Tá bom? Então esse que é o problema mecânico que nós vamos tratar, ou seja, a aplicação de um momento de torção num eixo, tá? E depois a sua transmissão, né, desse esforço do eixo para os parafusos e dos parafusos para a continuidade desse sistema. Tá? Então, o caso particular, quer dizer, o problema é esse, né? A gente tem que calcular a quantidade de parafusos para fazer a transmissão, né, desse momento de torção, de tal forma, né, que a tensão de cisalhamento no eixo seja igual à tensão de cisalhamento nos parafusos. Tá bom? Então, algumas vezes, esse caso aí é interessante porque, pelo fato da tensão ser a mesma, nós conseguimos utilizar, né, materiais iguais para o eixo e também para os parafusos, o que em muitos casos ajuda muito, né, na durabilidade, né, do sistema devido à corrosão. Tá bom? Então, já que o material ele tem que ser o mesmo. Então, esse que é a motivação. Então, para isso, ó, vamos começar a fazer as continhas, né, ó. Vamos assumir, né, ó, que o raio, né, ó, desse eixo aqui no qual está aplicado o momento de torção seja R minúsculo, então que ele é circular maciço, então vamos calcular a tensão nele. Então, utilizando a fórmula da torção, a gente sabe que o tal é o momento de torção, ρ, momento polar de inércia. Tá? E que nesse caso de circular maciço, né, então a gente sabe que a tensão máxima aqui, ó, vai estar no raio, né, no Rzinho aqui, onde o ρ vale o Rzinho. E o momento polar de inércia é π, né, vezes esse Rzinho, ou o raio da seção transversal aqui do eixo, a quarta sobre 2. Então, cancela aqui o R com esse R a quarta, passa o 2 para lá. A gente descobre que a tensão máxima no eixo é 2 vezes momento de torção sobre π, raio ao cubo. Tranquilo? Então, joia. Então, ó, como que a gente faz aqui essa transmissão desse momento de torção para esse mecanismo de acoplamento? Então eu até fiz uma ilustração aqui, ó. Se nós assumirmos, por exemplo, que esse acoplamento seja feito com 4 parafusos. Tá? Então poderia ser com qualquer número, mas eu só estou querendo ilustrar aqui o fato de ter 4, para a gente entender o problema. Então o que acontece é que quando, né, esse eixo, ele submetido ao momento de torção, ele gira, ele vai fazer tender, né, esse acoplamento aqui girar, essa manopla girar também.
Tá? E quando ela gira, ela tende a causar um corte nesse parafuso. Tá? Então esse cara gira aqui, né? Então tende a cortar esse parafuso. Então, devido a essa interação entre esses dois componentes mecânicos, ó, surge uma forcinha aqui, ó, tá? Que eu chamo de força nos parafusos, devido à transmissão, né, das ações, né, dessa manopla para o parafuso. Tá? Quando eu multiplico essa força no parafuso pelo R maiúsculo, né, que me indica aqui inclusive a posição do parafuso, então força, né, no parafuso vezes o R, ele me dá uma contribuição de momento de torção. Tá bom? Então se eu multiplicar aqui, né, que nem está escrito aqui, ó, né, ó, força do parafuso vezes R, isso aqui me dá uma pequena contribuição de momento de torção. Se eu multiplico pelo N, né, onde N é o número de parafusos total que eu tenho nesse acoplamento, então isso aqui tem que ser igual ao momento de torção que está sendo aplicado no eixo. Tá? Conseguiram entender até aqui? Tá? Então, de novo, né, a manopla faz aí uma ação ou uma interação mecânica com o parafuso que tende a cortar o parafuso, né? E aí essa força existente no parafuso aí multiplicado pelo bracinho de alavanca é quem de fato transmite, né, o momento de torção aplicado no eixo. Como o exercício falou, né, que nós podemos utilizar nos parafusos o conceito de tensão de cisalhamento média, então nós podemos dizer, né, que a tensão de cisalhamento no parafuso é a força no parafuso dividido pela sua área da seção transversal. Então, ou escrito, né, de uma maneira um pouquinho mais conveniente, a força no parafuso é a tensão de cisalhamento no parafuso vezes a sua área da seção transversal. Tudo bem? Então, o que o problema pede é que a tensão de cisalhamento máxima no eixo seja igual à tensão de cisalhamento aqui no parafuso. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, o que a gente faz? Né, ó? A gente pode utilizar essa condição aqui, ó, tá? E acoplar as equações que nós obtivemos. Né, ó? Então, se eu pegar o momento de torção, ele vai ser igual, né, ó, a N, onde N é o número de parafusos, vezes a força no parafuso. Mas a força do parafuso é quem? É a tensão de cisalhamento no parafuso vezes a área. E o que o exercício disse é que essa tensão no parafuso tem que ser igual à tensão no eixo. Tá bom? Então, quer dizer, esse caminho todo aqui, né, vai resultar o 2 vezes momento de torção dividido por πr3 vezes a área da seção transversal do parafuso, que é π vezes esse d maiúsculo ao quadrado sobre 2, tá? Vezes o R, né? O R maiúsculo aqui é a posição do parafuso em relação ao centro de gravidade da seção transversal, ou o centro de gravidade dessa manopla aqui, ó. Tá bom? Então, nesse caso, a gente pode cancelar, né, ó, momento de torção de um lado com o momento de torção do outro, e a gente descobre, né, que o número de parafusos para que essa condição seja atendida é igual a 2 vezes, né, o raio ao cubo, certo? Da seção transversal do eixo, dividido pelo Rzão, que é a posição do parafuso, vezes o diâmetro ao quadrado do parafuso. Tudo bem? Então, uma coisa que é curioso nesse resultado aqui, ó, é que o número de parafusos ele não depende do momento de torção aplicado, ele depende exclusivamente, né, do raio aqui, ou da geometria da seção transversal do eixo e, né, do diâmetro do parafuso e do seu posicionamento. Né? Então, quanto mais distante ou quanto maior esse R, menos parafusos. Claro, você vai precisar, porque quanto maior o R, maior vai ser o momento de torção, né? A contribuição de momento de torção associada a cada um dos parafusos. Tá bom? Então, isso é um resultado interessante aí que no fundo usa, né, um resultado um pouquinho mais teórico, né, associado ao projeto aí de acoplamento, uso de conexões de eixos torcidos, mas que no fundo utiliza todos os conceitos que nós discutimos no vídeo deste aqui. Né? Então, para a gente concluir o nosso vídeo de hoje, ó, fizemos, né, o primeiro vídeo associado a tensões em eixos submetidos à torção, né, sendo que os eixos possuem seção transversal circular. Né, já destaco que nós vamos evoluir um pouquinho mais ainda, né, vamos tratar eixos vazados, depois multiseptos e mesmo eixos compostos por paredes finas ainda, tá? Mas a gente vai fazer isso mais para frente. O que nós vamos fazer no próximo vídeo é continuar ainda estudando, né, a torção em eixos circulares, mas nós vamos começar a analisar agora os giros, tá? Vamos começar a mensurar os giros, tá? Porque até agora nós conseguimos acoplar bonitinho a tensão de cisalhamento ao momento de torção, mas vamos analisar também o que acontece agora quando a gente calcula os giros, né, devido à ação desses momentos. Daí a gente consegue calcular
né, verificar, na verdade, os estados limites de serviço e também analisar problemas hiperestáticos. Então, espero vocês, né, nos próximos vídeos. Muito obrigado, um grande abraço.